Boa tarde, eu sou Adilson Vitor e este é o seu canal WISinfo, que te traz notícias atualizadas e a todo gás. Faz mais de um mês, ou quase um mês, se não estou em erro, que a Rússia invadiu a Ucrânia. De lá para cá, durante esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, milhares de ucranianos tiveram que migrar para algum outro país vizinho, como por exemplo a Polônia, não é? Sendo feitos de refugiados, abandonando a sua vida normal. Isto não é novidade para ninguém. Mas já pensou na possibilidade desta invasão ou desta guerra desencadear a Terceira Guerra Mundial? Se assim fosse, tinha uma questão que não se cala e que nunca é feita na mídia. Como essa guerra, ou essa suposta Terceira Guerra Mundial, afetaria a África? De que lado os países africanos estariam? Como seria a África pós-guerra? Estas são as perguntas que vamos responder neste vídeo. Mas antes, queremos lhe pedir um imenso favor. Por favor, dá um like neste vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative aquele sininho para não perder todos os vídeos que vamos postar. Pois assim poderá receber notificações sempre que postarmos algum vídeo. Então, vamos direito ao assunto. A invasão da Rússia para a Ucrânia teve vários motivos, mas a motivação principal é o facto de a Ucrânia manifestar desejo de aliar-se à OTAN, uma organização criada pelos Estados Unidos. A Rússia, de certeza e com razão, não poderia deixar isso acontecer porque a Rússia tem fronteira com a Ucrânia e uma fronteira muito próxima. Se a OTAN tiver a Ucrânia como aliado, ou se a Ucrânia se aliar à OTAN, automaticamente os Estados Unidos, que é o país líder, membro e líder da OTAN, vai querer criar uma base militar na Ucrânia, conforme faz com todos os países membros, não é? Isto vai permitir com que os Estados Unidos passem a vigiar a Rússia. Vai colocar a Rússia sob mira, não é? Sob mira da OTAN. Então, os espias da OTAN vão ter a Rússia com mais facilidade, vão poder espiar a Rússia com mais facilidade. Por essa razão, a Rússia não poderia permitir. E por esta razão, teve que invadir a Ucrânia de forma com que impedisse que a Ucrânia, não é, fizesse parte da OTAN. Mas isso não é novidade para ninguém. Até ali isso não é novidade para ninguém. Mas que possibilidade isto gera de causar uma Terceira Guerra Mundial? Vejamos, de 0 a 100, há uma probabilidade de pelo menos 40% disto acontecer. Sim, somente 40%. O que já é muito. Para uma guerra, isto já é muito. Por que há esta possibilidade de 40%? Primeiro é que os Estados Unidos querem muito que a Ucrânia faça parte da OTAN. A Ucrânia não quer se render. A Rússia já foi imposta várias sanções contra ela, mas até agora tem se mantido firme, o que mostra que estava bem preparada para todas estas sanções. Logo, isto leva a uma questão que não se cala. Então, quer dizer que a Rússia projetou ou premeditou esta invasão? É provável que sim. Então, muitos outros países deram apoio à Ucrânia e aos Estados Unidos. Mas também tem muitos países que estão dando apoio à Rússia, como por exemplo a Cuba e a China. O que temos que perceber é que a Rússia e os Estados Unidos da América são, apesar de terem lutado quase lado a lado na Segunda Guerra Mundial, são inimigos antigos. A relação entre ambos tentou se aconchegar um pouquinho mais com a chegada de Donald Trump no poder, porque Donald Trump tinha uma relação muito boa com Vladimir Putin. Chegou-nos a informação que Vladimir Putin até ainda tentou apoiar a campanha de reeleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos da América. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então, a situação aqui é, até agora, o conflito direto, apesar da Ucrânia estar a receber apoio de muitos países, mas o conflito direto está somente entre a Ucrânia e a Rússia.
há esta probabilidade dos 40%, por quê? Porque se algum país, por exemplo, os Estados Unidos da América, der apoio militar, um apoio que não seja somente de armamento, der um apoio militar à Ucrânia, automaticamente algum outro país, como por exemplo a China, vai fazer o mesmo, vai dar um apoio militar à Rússia e ali inevitavelmente vai desencadear a Terceira Guerra Mundial, porque foi exatamente assim que começou a Segunda, ou a última Guerra Mundial que tivemos. Mas então, como essa Terceira Guerra Mundial, vamos fazer de conta que esta Terceira Guerra Mundial aconteça, como afetaria a África? De que lados estariam os africanos? Pois bem, primeiro, como isso afetaria a África? Uma Terceira Guerra Mundial afetaria e muito a África, afetaria significativamente a África e de forma muito negativa. Sim, de forma muito negativa. Primeira coisa é que a África é o continente menos preparado militarmente para uma situação hostil. A prova é que nem com o terrorismo em África conseguimos lidar, nem com o terrorismo. Nem com a invasão que já temos sofrido, não é, a nível econômico, a invasão europeia, conseguimos lidar. Então, tecnicamente, a África seria afetada muito negativamente. Muito negativamente, porque serviria tecnicamente de testa de ferro. A África seria posta para frente, não é? Para servir de testa de ferro, para encobrir certas coisas. Segunda coisa é que muitos dos países usariam a África como base. Então, muita coisa aconteceria que poderia afetar a África. E o terceiro é que sabemos que a África depende muito diretamente da Europa e de muitos outros países como das Américas, não é? Por exemplo, Angola depende bastante do Brasil em termos alimentares. Se o Brasil entra na guerra, por exemplo, o Brasil dá apoio aos Estados Unidos da América, é um aliado dos Estados Unidos da América. E quando há uma Terceira Guerra Mundial, normalmente os aliados também entram, se metem. Isso aconteceu tanto na Primeira como na Segunda. Se isso acontecesse, se o Brasil entrasse numa guerra, o Brasil poderia perder a capacidade de nos fornecer provisões, as provisões que tem nos dado. Então, só para não falar de toda a África, já dá para imaginar que só Angola, por exemplo, seria afetada desta forma. Poderia ter crise alimentar. Poderia ter uma crise alimentar. Porque está mais que provado que, em termos alimentares, Angola não consegue sobreviver sozinha, sem ajuda externa. Não temos produção capaz de nos alimentar sem ajuda externa, sem produção externa. Então, é só para ter mais ou menos um vislumbre de como seríamos afetados. Outra questão, de que lado estariam os africanos? Pois bem, isto é uma questão muito importante. Primeiro é que a África não teria como dizer não. Seríamos obrigados a entrar para a guerra. Diferente da Segunda Guerra Mundial, da primeira e segunda, né? Da primeira que não teve nenhuma participação africana, da segunda tivemos uma pouquíssima, mas fraquinha participação, pois alguns africanos, não é, participaram na guerra simplesmente, alguns países deram alguns militares que participaram na guerra, mas tecnicamente nenhum país esteve ativamente na guerra. Mas seria diferente desta vez, por pequenas e simples razões. Primeira coisa é que, vamos dar um exemplo, se a China entra na guerra, não é? Se a China entra na guerra, porque a China já manifestou o seu apoio à Rússia. Se a China entra na guerra, automaticamente a China vai obrigar que todos os países que dependem dele entrem. De tal forma que estes países poderiam não entrar diretamente, mas nós seríamos obrigados a dar militares para apoiar a China. Como ainda faria isso? Muito simples. Primeira coisa, por intermédio do endividamento externo. Angola tem um endividamento com a China muito grande e deste endividamento não conseguimos nos safar. Então a China pode nos obrigar, não é? Pode nos coagir a entrar, a lhe dar apoio militar. De armamento acredito que não nos vão obrigar, porque a Europa só manda para a África todo aquele tipo de armamento que para ele já é antiquado.
Os poucos e únicos países que têm armamento de ponta cá em África, armamento militar de ponta, são o Egito, a África do Sul e o Marrocos, a Nigéria também. São os 4 e únicos países que têm armamento de ponta. Só para dar um exemplo é que os caças utilizados pela Força Aérea Militar Angolana, não é? A Força Aérea Angolana, utiliza caças que a Europa utilizou em 1980, na década de 80. Não temos até agora atualizações de caças nem dos anos 90, nem dos anos 2000, muito menos da década de 2010. Não temos. Então, a África podia ser coagida dessa forma, devido ao seu endividamento externo e das ajudas humanitárias que temos tido. Sabe? Então, um país como Angola obrigatoriamente teria que ficar do lado da Rússia, porque a China está do lado da Rússia. Nós próprios angolanos, a nossa força militar é treinada na Rússia, então temos uma aliança com a Rússia já antiga, e com a Cuba, que nos ajudou na nossa própria guerra civil cá, não é? E a Cuba é um aliado que não se esconde ser aliado da Rússia. Então, automaticamente, devido ao endividamento externo e devido às ajudas à dependência que temos desses países, automaticamente isto nos levaria a ter que ajudar necessariamente a Rússia. A Angola provavelmente iria prover militares, iria dar militares à Rússia. Armamento não, mas poderíamos mandar militares para apoiar a guerra na Rússia, do lado da Rússia. Iríamos lutar do lado da Rússia, a China e a Cuba, que até agora são os aliados, são os países que estão juntos nisso. Países como o Mali provavelmente iriam ter que apoiar os Estados Unidos e a Ucrânia. Por quê? Por causa da França. Eles têm um endividamento externo e uma dependência econômica e financeira da França. O Senegal, o Mali, estes países francófonos todos obrigatoriamente teriam que apoiar a França. E estar do lado da França é estar do lado dos Estados Unidos da América e da Ucrânia. Porque a França não esconde o seu apoio aos Estados Unidos da América. A França, os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha, não é? A Inglaterra, o Reino Unido, são aliados muito antigos. Então, esses países, devido à sua dependência da França, teriam que necessariamente lutar ao lado da França. Então, tecnicamente, nesta pergunta, a resposta é que os africanos estariam divididos. Há países africanos que teriam que lutar do lado da Rússia, há países africanos que teriam que lutar do lado dos Estados Unidos e da Ucrânia. Os únicos países que provavelmente iriam se manter neutros são os países da África Branca. Esses provavelmente se manteriam neutros, porque não têm muita dependência externa, os seus endividamentos externos não são muito altos, e em termos financeiros e econômicos não dependem muito de fora. Então, provavelmente teriam a escolha de se manter neutros. Toda a África Austral teria que fazer uma escolha. Então, é assim que estariam os africanos. É deste lado que estariam os africanos. Alguns países estariam do lado da Rússia e outros países estariam do lado da Ucrânia e dos Estados Unidos. A última questão: como seria a África pós-guerra? Só para dizer que, apesar de África não ser o local principal da guerra, primeira coisa é que a África pós-guerra estaria totalmente ruim. Se houvesse uma terceira guerra mundial, seria o mais afetado, porque provavelmente poderiam mandar para cá, alguns países poderiam atacar diretamente, então mandando para cá alguns torpedos, alguns mísseis. E a África é dos poucos lugares na Terra onde nenhum dos países tem defesa antimíssil. Especula-se que a África do Sul tenha, mas é somente especulação. Até onde se saiba, a África não tem nenhuma defesa antimíssil. Por outro lado, alguns países poderiam retirar as suas ajudas. Por exemplo, no caso de Angola, se Angola escolhesse ficar do lado da Rússia, o Brasil e os Estados Unidos da América teriam tirado as suas ajudas. Embora que a ajuda, não é? A submissão que Angola tem com os Estados Unidos já tem vindo a diminuir, Angola tem estado mais do lado da Rússia. Prevê-se que a nossa aliança com os Estados Unidos aumente
caso a UNITA chegue ao poder nestas eleições de 2022 em agosto. Porque o candidato da UNITA, Adalberto Costa Júnior, não esconde a sua pretensão de aliar-se aos Estados Unidos. A prova disso é a viagem que fez para Israel, o principal aliado dos Estados Unidos no mundo. Segundo, esta última viagem que fez há uma semana atrás nos Estados Unidos, uma viagem quase que secreta, pois até agora não se sabe por quem foi recebido, nem qual foi o tema da conversa. Este também é um assunto para um outro vídeo. Mas então, a África seria muito afetada. No caso específico de Angola, seríamos afetados de forma muito negativa. Poderíamos sofrer com mísseis lançados para cá e não temos nenhum tipo de sistema antimíssil. Nossas cidades poderiam ficar totalmente destruídas. Metade da população iria morrer de fome. Porque outros países, se seguíssemos a Rússia, outros países como os Estados Unidos da América poderiam cortar o provimento de dólar e nós dependemos dos dólares para a nossa economia andar. O Brasil poderia retirar a sua ajuda alimentar, poderia retirar o seu intercâmbio alimentar, não digo ajuda porque Angola compra, poderia retirar este intercâmbio alimentar. Muitos outros países poderiam retirar as suas ajudas, poderíamos ficar simplesmente com a China. A Rússia dá apoio em Angola, somente apoio militar, porque nossos militares são treinados lá e os nossos serviços secretos dependem da Rússia. Então, países como Angola, por exemplo, poderiam sucumbir de fome. A nossa economia poderia ter uma baixa de até 70%. Sim, poderia haver inflação, a economia estaria totalmente baixa, descabida. O nosso governo poderia quase que cair, pois não teria como suportar isso. Quase caído, o nosso governo estaria quase caído e levaríamos anos para reconstruir o que seria destruído na guerra. Então, basicamente, é esta a situação. Mas agora, a questão que não se cala é, qual seria o melhor lado para a África apoiar? Pois bem, apesar de todas estas situações, os especialistas ainda pensam que o melhor lado para a África estar seria do lado da Rússia. Por quê? Porque a Rússia é das poucas potências que até hoje não invade a África. Não se mete com a África, não invade a África e nunca colocou a África em situação hostil, tal como faz a França, os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos ameaçam a África constantemente, porque dependemos da sua moeda. Então, toda a situação que há, ameaça-nos cortar os dólares, ameaça cortar os provimentos. É o que a Rússia dificilmente faz. Até hoje não tem informações de que a Rússia já tenha feito isso. Nunca, mesmo quando a África dá um não para suas decisões, a Rússia não ameaça retirar o seu apoio. Então, países como a França deixam países africanos em situação muito fragilizada. A França influencia diretamente em políticas africanas, algo que a África não faz a nenhum outro continente. Então, tecnicamente, os especialistas afirmam que o melhor lado para a África estar seria o lado da Rússia. Porque se os Estados Unidos ganharem mais poder ainda do que já têm, se não houver ninguém a lhes fazer frente, a África sai a perder. Então, espero ter respondido todas as questões com alguma clareza. Deixe aí nos comentários, inscreva-se no nosso canal e deixe aí nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida. E agradecemos imenso por assistir os nossos vídeos e estar desse lado. Fique ligado ao nosso canal e venha aí mais vídeos e continue a nos acompanhar. Muito obrigado por tudo.